capítulo 4, verso 8. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Graças a Deus. Eu quero ser rápido, breve com os irmãos. Aleluia, Deus. Você é maravilhoso, Pai. O tempo hoje está bem frio, né? Desde ontem. E não vou enfadar os irmãos, não. Você é maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 a seguir. Lembrando que nós estamos na terça-feira da libertação. Aleluia, Deus. E nosso Deus, Ele nos promete a libertação. Ele quebra o arco, corta a lança. Aleluia. Ele queima os carros no fogo. Oh, aleluia. Nos ordena a nos aquietar. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque Ele diz, porque sabeis que eu sou Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Então, irmãos, não há sombra de dúvida do que Deus fez, do que Deus faz e do que Ele ainda irá fazer por cada um de nós. A Sunamita e o seu filho, todos acharam aí? Amém. Diz assim: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai e estava com os segadores, e disse ao seu pai: a minha cabeça, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a seu moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Amém, irmãos? Amém, Deus. Pode sentar em Aleluia. nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É lógico que o texto continua, mas nós não vamos ler
para nós aqui resguardar um pouco do tempo. Aleluia, Deus. Tu és Mas o maravilhoso. restante do texto nós iremos estar citando aqui, falando no decorrer da palavra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, que está situado no Velho Testamento, ali nas histórias dos reis de Israel. E dentro das histórias dos reis de Israel se destaca ali a vida de dois profetas principais dentro do livro dos reis. O primeiro profeta é o profeta Elias e o segundo profeta é o profeta Eliseu. Dentro do texto que nos coube a leitura, estamos falando aqui do profeta Eliseu, que de tempo em tempo, ele e o seu moço passava por uma vila chamada Sunem, e porque ali naquela região tinha um monte de oração, aonde o profeta e o moço se dirigia para lá para orar ao Senhor, para clamar a Deus, para falar com Deus, para ter um tempo proveitoso na presença do Senhor. A primeira coisa que nós tiramos de lição aqui é isso, que ministério não é só microfone na mão. Deus. Ministério tem os seus dias e os seus momentos de particular ou particulares. Verdade. Momento de quarto, momento de monte, momento de oração, momento de secreto. Aleluia! Eu sei que ministério tem visibilidade? Tem, porque Deus proporciona isso, e Deus, ele disse, ide a todo mundo. Aqui Deus está falando de visibilidade. Você precisa mostrar o que Deus faz através da tua vida, o que Deus faz através da palavra, o que Deus faz através do Espírito Santo quando você prega e profetiza a palavra. Aleluia! Mas nós não podemos nos esquecer que profeta não vive só de visibilidade. E talvez nos assuste o que eu vou dizer aqui, mas profeta vive mais de secreto do que de visibilidade. Verdade. Profeta, que é profeta de Deus, vive mais de secreto do que de visibilidade. Aleluia! É orar muito, é clamar muito, é ter muito particular com Deus, para Deus então fazer alguma coisa sobre a nossa vida, para Deus então realizar alguma coisa sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor diz então que no meio desse caminho, no meio dessa trajetória, de onde esse profeta passava, para chegar ao monte, aonde ele tinha ali um particular com Deus, a palavra vai dizer que no meio desse caminho tem uma casa, aonde mora uma família, mora um casal. O homem, o cabeça daquela casa, já avançado em idade. A mulher, a Bíblia não fala qual é a condição de idade dessa mulher. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que eles têm uma condição financeira abastada, eles são ricos, eles têm terras, eles têm funcionários para os servirem. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto o profeta passava naquela região, naquela estrada, naquela terra, a mulher conseguiu enxergar algo naquele homem, algo naquele profeta. Ela vai dizer ao seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um homem de Deus, ou é um verdadeiro homem de Deus. Interessante que a Bíblia nos mostra que quem vê o profeta passar é a mulher e o seu marido, todos dois viram, mas é somente a mulher que vê algo que o marido não conseguiu enxergar. Deus. A mulher vê algo que o marido não conseguiu ver.
ela vê além daquilo que está ao alcance dos olhos. Ela conseguiu enxergar aquilo que está, aleluia, no alcance do natural. Ela enxerga aquilo que é sobrenatural. Ela está dizendo, esse homem, ele não é simplesmente um homem qualquer, um homem como os outros qualquer. Este homem, ele é verdadeiramente um homem de Deus. Aqui, aleluia, eu vejo que essa mulher, ela tem visão espiritual aprimorada. Por quê? Porque eu posso olhar para certas pessoas e ver a roupa que veste, ouvir o sotaque que a pessoa fala, enxergar como a pessoa anda e se posiciona, mas muitas das vezes eu, por não ter visão espiritual, não consigo compreender e não consigo enxergar quem aquela pessoa é na sua essência, quem aquela pessoa é por dentro. E por isso que a Bíblia aqui nos mostra, porque quando nós começamos a observar o texto, a Bíblia aqui então vai nos falar, a palavra de Deus vai nos pregar, vai nos ensinar que nós precisamos tomar cuidado com quem a gente faz aliança, ou com quem a gente estabelece amizade ou intimidade. Por quê? Porque você olhando por fora apresenta-se uma coisa, mas a essência é outra. Aleluia! Por isso que, aleluia, a Bíblia nos aconselha sempre a fazer aliança com quem é do Espírito. Oh, glória a Deus! E não fazer aliança com quem é da carne, porque a palavra diz, aqueles que são do Espírito, eles conhecem, eles entendem as coisas espirituais, mas aqueles que são da carne, não conseguem compreender as coisas espirituais. É por isso que, aleluia, meu irmão Denilson, muitas vezes a pessoa, por aparência, faz amizade, aliança com alguém. Por quê? Porque a pessoa se veste bem, se fala bem, se posiciona bem, e lá na frente quebra a cara. Aleluia, porque na essência aquela pessoa não tem nada de Deus, não é homem de Deus, não é mulher de Deus, não tem caráter do Espírito Santo, e acaba, aleluia, se frustrando ao decorrer da caminhada. Mas essa mulher, ela tem visão espiritual aprimorada. Ela está dizendo para o teu marido, contemplando algo que ele não conseguiu enxergar, e ela está dizendo para ele, eu vejo que este homem que está passando por nós é um verdadeiro homem de Deus. E se você quer um conselho, lá vai. Aleluia, deixa Deus colocar no teu caminho aquele a quem Deus quer que você faça aliança. Não faz aliança com quem o teu coração quer, os seus olhos querem, mas joga o teu joelho no chão e ora a Deus, porque Deus vai abrir os seus olhos espirituais e vai colocar dentro do teu caminho pessoas que vão, aleluia, somar com você e fazer um milagre acontecer sobre a tua vida. Deus sabe, Ele conhece, coloca pessoas certas no nosso caminho para somar, para que o nosso milagre venha a acontecer. Venha acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O marido não viu o que a mulher conseguiu enxergar, e então ela dá uma sugestão. Aqui ela está dando uma sugestão, ela não está dando ordem, ela está dando uma sugestão para o seu marido. Vamos fazer um quarto para esse profeta. Ela está dando uma sugestão, ela está dando uma ideia ou um conselho. Às vezes a gente pensa que Deus manda em nós. Deus não manda. Deus, Ele aconselha. Você pega o conselho se quiser. Deus. Se você pegar o conselho que Deus te dá, você vai ser abençoado. Aleluia!
Agora, se você não pegar o conselho, se o marido não pega o conselho dela, Deus. não ia ter quarto, Papai. não ia ter uma palavra profética, Meu Deus. não ia gerar filho, a casa iria continuar inóspita. É isso mesmo que fala, né? É forte. Sem a presença da alegria, porque criança simboliza alegria, assim como vinho. É verdade. É verdade. A casa da mulher era vazia, daquele casal era vazia, não tinha alegria. Não tinha alegria. Eita Deus. Fala. Eles tinham dinheiro, eles tinham terra, eles tinham empregados para si, mas eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. E dura coisa é você trabalhar e não ver o resultado do trabalho, ou seja, não ter fruto. Meu Deus. Aquela casa tem muito trabalho, mas não tem para quem deixar fruto. Eita Deus. Não tem para quem deixar herança, deixar fruto. Deus da glória. E muitas das vezes nós estamos assim na presença de Deus. A gente trabalha tanto e Deus requer o fruto e a gente não tem fruto para oferecer. A gente não tem fruto para dar. E Deus, Ele requer fruto nosso. É Deus. A palavra vai dizer que a mulher, ela dá uma sugestão, ela dá um conselho para o marido. Vamos fazer um quarto para o profeta. Vamos convidar ele para comer pão na nossa mesa. E a palavra então vai dizer que assim foi feito. O profeta se achega, entra dentro daquela casa. Mas não foi o primeiro dia que o profeta entrou, comeu pão e já tinha quarto, ele dormiu. Não. Se você ler bem o texto, você vai ver que todas as vezes que o profeta passava, ele comia pão e ia embora. Ele comia pão e ia embora. Depois que veio a sugestão da mulher, dizendo, vamos fazer agora um quarto. A gente já alimenta ele com pão, mas eu vejo que precisa fazer mais. Agora vamos fazer um quarto. Quantas vezes a gente dá o pão e acha que já está fazendo muito? É Deus. Quantas vezes a gente está oferecendo o pão e acha assim, não, já está bom demais. Já é o suficiente. É, Pai. Aleluia, Deus. E Deus está falando conosco aqui nessa noite. Irmão, o que você está fazendo, o pão que você está liberando ainda não é suficiente. É Deus. Você precisa ofertar mais. Ô, glória. Você tem condição de ofertar mais. Você tem condição de adorar mais. Você tem condição de se entregar mais. Você tem condição de depositar mais no altar. Você tem condição, aleluia, de fazer melhor do que você já está fazendo. É isso que o texto está nos mostrando. O homem passava e a família oferecia pão. Ele comia e ia embora. Por quê? Porque oferecer pão não é o suficiente para segurar o milagre na nossa casa. Aleluia, Deus. Você oferece o pão para o viajante, ele come e vai embora. Mas e se você oferecer um quarto? É, Deus. Pegou a senha? Glória a Deus. Aleluia. E se você oferecer um quarto? Fala, Deus. Ele vai ficar. Aleluia. Às vezes o milagre está passando na porta da tua casa. Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. O milagre está passando na sua rua. Ô, glória. Mas porque você só oferece pão, ele para 2 minutos e vai embora. Meu Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo, faz um quarto, aleluia. Faz um quarto porque tem espaço na sua casa. Faz um quarto porque tem espaço na sua vida. Faz um quarto porque tem espaço no seu coração. Eu não quero só passar, eu quero ficar junto com você para que eu venha gerar milagre na tua vida. Ai, tá sucinho. Aleluia. Ai, Glória a Deus.
Ele quer ficar. Aleluia! Depois que foi feito o quarto, a palavra vai dizer que então foi colocada ali uma mesa, uma cadeira, né? Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, não é isso? Sim. Aleluia. E também uma cama. Uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Meu Deus. Por quê? Porque era o que o quarto necessitava para que a visita ficasse bem acomodada, né? Ficasse bem ali dentro. Então a mulher já oferecia o pão, agora fez o quarto, mas além do quarto ainda precisa acontecer mais alguma coisa. Vou colocar uma mesa, vou colocar uma cadeira, vou colocar uma cama e vou colocar uma lâmpada, né? Aleluia! Oh, Para glória! quê? Para que o profeta fique bem acomodado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, O glória! profeta ali, no meio da viagem, todas as vezes que ele parava ali, agora ele tem um quarto bem, aleluia, acomodado, bem detalhado, e agora ele fica ali com o seu moço. E louvado seja o nome do Senhor. Na medida do tempo que ele passa ali, que ele dorme ali, que ele come ali, agora o profeta ele tem tempo para pensar na família ou na vida daquela casa. É, Deus, aleluia. Quantas vezes a gente fala com Deus, Deus, olha para mim, mas o problema é que Deus só passa. Ele não entra na sua casa, ele não entra na tua vida, ele não começa a ter intimidade com você ali dentro, morar com você ali dentro, conhecer você, quem é você, quem é seu esposo, quem é sua esposa, tem filho, não tem, tem cachorro, não tem papagaio, não tem. Ele não sabe nada que tem dentro da sua casa. Como é que você quer milagre dele? Você não conhece nada de você, você não chama ele para intimidade, você não oferece nada para ele. É assim mesmo, Deus. E é isso que está acontecendo aqui. O profeta agora, ele tem tempo para começar a meditar, a pensar e a conhecer o que está acontecendo com aquela casa. Aleluia, Deus. Eu quero te dizer uma coisa, viajante nunca vai conhecer a tua casa por dentro. Mas a partir do momento que você coloca um hóspede dentro da tua casa, o dia que ele sai, ele sabe até o valor da conta de luz que chegou na tua casa. Porque ele começa a viver com você. O viajante, ele chega na tua casa, senta na mesa da varanda, você oferece o pão, ele levanta e vai embora, porque é um viajante. O hóspede, ele chega, primeiro dia meio acanhado, você mostra para ele o quarto, a cama, a mesa, a cadeira, fica à vontade, essa mesa é para você estudar, fazer o seu esboço, porque você é profeta, a cama é para você dormir, a lâmpada, se Deus te acordar de noite para orar, acende a lâmpada para você orar, e no primeiro dia, segundo dia, está acanhado, ele não sabe o que fazer, mas ele vai ficando ali, ele vai ficando ali, ele vai ficando ali, daí a pouquinho ele já está abrindo a geladeira, porque você vai dando liberdade para ele, pega água, pega suco, pega o que você precisa, daí a pouco ele se ambienta com o lugar, e é isso que o profeta está falando para Geazi. Geazi, eu estou conhecendo agora essa casa, quanto tempo eu passo nessa rua, quanto tempo eu passo, essa mulher me chama para comer pão, mas eu não sabia como era por dentro dessa casa. Agora eu estou vendo que essa mulher não tem filho, eu estou vendo que falta alguma coisa para essa mulher. Aleluia, louvado seja Deus. E é isso que Deus ele quer fazer conosco. Ele quer entrar na nossa vida e ter intimidade, meu irmão. Ele quer participar de cada detalhe de cada um de
Ele participar dos seus detalhes, fica tranquilo e despreocupado, porque aquilo que lhe falta, o Senhor, Ele tem poder para acrescentar na tua vida. Porque tem gente que fala assim: eu não vou hospedar hóspede nenhum, porque só vai me dar despesa. Mas eu conheço um hóspede que não te dá despesa, ele acrescenta. Meu Deus, você não me pegou, né? Ele acrescenta, ele soma na tua vida. E esse hóspede é Jesus de Nazaré. Porque quando ele chega, ele não te toma nada, ele não te rouba nada, mas ele acrescenta na tua vida 100 vezes mais. Diz a palavra de Deus. Quem é que pega essa palavra profética? Pelo amor de Deus, faz um barulho de glória e aleluia. E ele chama o Geazi e pergunta: o que nós vamos fazer por essa mulher ou por essa casa? E o Geazi vai dizer: eu vejo que ela não tem filho. Então o profeta chama aquela mulher e fala para ela: aleluia, posso eu realizar alguma coisa por ti? E ela, como se diz aquela que não está precisando de nada, ela vai dizer: eu habito no meio do meu povo, eu sou abastada, eu sou rica, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Deus da glória. Quantas vezes a gente fala para Deus? Ou quantas vezes a gente não fala, mas a gente quer dar uma de durão, né? De independente, né? Com os nossos atos, com os nossos gestos, a gente acaba pronunciando para Deus que nós não precisamos dele. Deus. A gente vive uma vida tão apressada, a gente vive uma vida que tudo que eu quero é para ontem. A gente vive uma vida tão acelerada que muitas vezes o indivíduo acorda, levanta, e quando chega à noite naquela mesma cama que ele levantou de manhã, ele não consegue se lembrar de Deus nem um minuto. Papai, é desse jeito. E Deus olhando de cima, perguntando: será que ele não precisa mesmo de mim? Meu Deus, misericórdia, Jesus. Será que ele não precisa de mim nem um instante, nem um minuto do dia? Porque esse é o resumo. Se eu não consigo lembrar de Deus no dia que eu vivo, no decorrer do dia, se eu não consigo lembrar de Deus nem um minuto, eu estou dizendo para Deus nas entrelinhas que eu não preciso dele. É verdade, Deus. Se o seu filho não lembra de você, se o seu filho não te grita durante o dia, se o seu filho não diz: mãe, pai, me dá um copo de água, me dá um pedaço de bolo, compra um chinelo para mim, compra um caderno que o meu acabou, se o seu filho não te pede nada durante o dia ou durante o mês, então significa que ele não precisa nem de pai nem de mãe. Ele é autossuficiente. É o que a mulher está dizendo para o profeta: fica tranquilo, fica na sua, profeta. Aleluia. Eu habito no meio do meu povo. Aleluia. Esse fica na sua, ficou dentro do domingo. Eu habito no meio do meu povo. Aleluia. Eu não preciso de nada. Todas as vezes que a gente pensa que não precisa de nada, aleluia, Deus, Ele se levanta do trono, glória. E Ele desce na terra e prova para a gente que a gente precisa dEle, que a gente é, aleluia, totalmente dependente dEle. Aleluia, que a gente, meu irmão, não faz nada sem Ele, que para a gente sorrir, a gente precisa da presença dEle. Oh, glória, é Deus mostrando para nós o seu amor, e dizendo: para de ser durão, chega de ser durona,
Rabai, que levará na machuna lá. Aleluia, aqui não tem autossuficientes, não, meu irmão. Aqui não tem ninguém durão e nem durona, não, meu irmão. Aqui nós somos, aleluia, totalmente dependentes do Senhor, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que a mulher então deu a resposta, virou as costas e saiu daquele quarto. Mas acontece que o profeta, ele não se deu por vencido. Oh, glória! Deus, ele nunca se dará por vencido. Deus da glória! Afinal de contas, ele nunca perdeu uma guerra. Pai. Quando ele sai do seu trono, a palavra diz que quando ele se levanta do seu trono e ele vai para uma guerra, ele já sai vencedor. Ele não Aleluia. sai para vencer, ele Glória já a Deus. sai vencedor. Aleluia. Deus, ele nunca se dará por vencido. Ainda que você tente cansar Deus, enganar Deus, se esconder de Deus, Deus, ele te acha. Deus, ele te enxerga, Deus, ele te encontra, Deus, ele te vê. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor então vai dizer que o profeta ficou pensando, depois daquela resposta, ele ficou pensando, e ele chama o Geazi, seu moço, e diz: não há nada mesmo que possamos fazer por ela? Aí então Geazi vai e diz: vejo que ela não tem filho. Deus da glória. Vejo que ela não tem filho. Meu Deus, já pode mais. Como Deus não se dá por vencido, o profeta manda chamar ela de novo. Chama ela de novo. E a mulher, ela tem que retornar. E ela retorna até a porta do quarto, diz a palavra. E o profeta de dentro do quarto libera uma palavra profética de vida sobre o seu ventre. E diz: Aleluia, Deus. assim diz o Senhor. Glória a Deus. Dentro do tempo determinado da vida, ou seja, dentro de 9 meses, tu abraçarás o teu filho. Glória a Deus. E ela diz: não mentes para mim, profeta, ou não mentes para mim, ó homem de Deus. Aleluia. Só que Deus já tinha liberado a palavra sobre a boca do profeta Eliseu. Aleluia. E a palavra de Deus diz que a palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazia. Louvado seja Deus. Por que ela estava dizendo não mintas para mim? Por quê? Porque para ela isso era algo impossível. O Geazi disse: o marido dela é velho, o marido dela é avançado em idade. Aleluia, louvado seja Deus. E a mulher confirma: olha, não mentes para mim, porque isso não vai acontecer, não tem cabimento de acontecer. Mas a palavra já tinha sido liberada. Oh glória, aleluia. Uma coisa é liberar uma palavra sem saber as condições do lugar. Outra coisa é liberar a palavra já sabendo das condições. Aqui o profeta não libera uma palavra não sabendo, ele libera uma palavra sabendo, porque Geazi já tinha dito para ele: olha, o marido dela é velho, é avançado em idade. Aí aqui treme, meu irmão, dá para tremer as pernas. Por quê? Porque ele sabe que vai profetizar para uma mulher casada com um marido já avançado em idade. Ele sabe o que ele está falando. Aleluia. Humanamente é difícil de acontecer, ou impossível de acontecer. E é aqui que entra a fé em Deus e a confiança no Senhor. Ele libera sem ter medo de liberar a palavra, porque ele sabe no Deus que ele crê, ele conhece o Deus que ele confia, e então ele diz: assim diz o Senhor. Agora nós precisamos aprender a liberar a palavra sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Não tenha
tá, pastor, mas está assim assado. Eu conheço, eu sei o jeito que tá. E por eu conhecer o jeito que tá, eu não posso liberar. É aí que você tem que liberar. É quando o seu diagnóstico diz, não tem jeito. É quando o médico diz, já morreu. É quando, aleluia, o advogado falou, já acabou, aleluia, todas as esperanças. É aí que você tem que dobrar o teu joelho no chão e gritar, aonde é que está o Deus de Elias? Abrir a tua boca de profeta e começar a profetizar, porque Deus, Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou encerrando. A palavra vai dizer que passou o tempo determinado da vida. E o menino nasceu. Eita glória! Agora a casa está completa. Eita Deus! Porque quando Deus ele chega para completar. Aleluia, Ele Deus. chega para colocar as coisas no seu devido lugar. E o menino está crescendo, irmão, com saúde. Abençoado, uma benção. A mãe está feliz, o pai está alegre. Porque agora tem o filho. Está que nem o José, né? Do velho Jacó. A Bíblia fala que José era o filho da velhice. E Jacó amava mais José do que os seus outros filhos, que fez-lhe uma túnica de várias cores. Então eu posso comparar essas duas histórias, ou esses dois textos, e dizer que o amor por esse filho também era como o amor de Jacó para José. Por quê? Porque era o filho da velhice. Era o filho que eles não imaginariam ter. E o profeta chegou, profetizou, e agora o filho está nos braços. Agora tem alegria na casa. Agora tem zoeira, tem choro, tem corre dentro da casa, tem a geladeira abrindo para lá e para cá, aleluia, prato quebrando, copo quebrando, o menino está fazendo bagunça dentro de casa, então é uma benção. Aleluia! O menino foi crescendo, até chegar a uma certa idade, que o menino foi amando da sua mãe levar algo para o seu pai no campo, que estava trabalhando. Quando o menino chegou no campo, o menino sentiu dores na sua cabeça. Só deu tempo dele gritar 2 vezes, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E quando ele chegou para a sua mãe, ele já chegou praticamente morto. Meu Deus! E aí, irmãos, que a nossa fé, ela é provada no fogo. Porque como é receber uma bênção de Deus e ver a bênção que Deus te prometeu indo embora assim? Como é conceber isso? Como é entender isso? Você recebe algo que Deus te deu. Porque uma coisa é você perder aquilo que você suou para comprar. Eu trabalhei ali, ganhei um dinheiro, fui ali, comprei isso, mas aconteceu um problema, perdi, vendi, deu errado, e você engole aquilo e está tudo certo. Mas uma coisa é você perder algo que foi Deus que te deu, Deus te prometeu, Deus entrou no secreto contigo, falou contigo no quarto, na oração, falou de uma forma com você, aleluia, que só Deus poderia te dar. É milagre puro. E aí do nada você vê o milagre que Deus te deu indo embora. A tendência é você começar a duvidar de Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que dá e tira? Que Deus é esse que promete e depois rouba o que prometeu? Que Deus é esse que traz, mas leva de novo o que trouxe? A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela não deixou a sua fé vacilar. Aleluia, Deus. Ela permaneceu, Aleluia! aleluia, firme Oh, glória a Deus! em sua fé com Deus. Oh, glória! Porque a palavra vai dizer que quando o empregado trouxe o menino do campo, que o pai mandou trazer, quando o empregado trouxe o menino do campo para sua mãe, quando o menino chegou, o menino morreu, ela pega o menino
E a Bíblia nos traz algo muito interessante, que a Bíblia vai dizer que ela colocou o menino entre os seus joelhos. Aleluia, O menino Deus. morto, ela o colocou entre os seus joelhos. Muitas Glória das a Deus. vezes nos falta isso. É ter coragem de pegar a nossa causa e colocar sobre os nossos joelhos. Quando você pega a causa que para você está perdida, mas você coloca sobre os seus joelhos. Que joelhos são esses, pastor? Os joelhos da oração. Você vai viver promessa, você vai viver resposta de Deus novamente dentro da tua casa. Ela colocou o menino sobre os seus joelhos. Depois de ter colocado o menino sobre os seus joelhos, a palavra diz que ela vai ao quarto do profeta, onde o profeta dormia, ficava, depositou o menino sobre a cama e ela mandou o rato albardar os jumentos, né? Na linguagem de hoje, fez ali, arriou ali a carroça, a charrete ali, convidou alguns empregados, não sei se é 2, se é 1, e falou assim: vá para o monte onde o profeta tem costume de orar, e não pare no caminho, vá direto. O marido lhe perguntou: hoje não é lua nova, não é sábado, o que você lá vai fazer lá? E ela foi em busca do profeta. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ela chegou no monte, ela achou o profeta lhe faz uma pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? E vai tudo bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Aleluia! Glória a Vai Deus! tudo bem. Por que ela disse vai tudo bem? Porque ela já tinha colocado o menino sobre os joelhos, irmãos. Aleluia, Deus. Se você já colocou a sua causa na oração, se você já colocou a sua causa nos joelhos, se você já colocou a sua causa diante do altar do Senhor, pode ainda não ter ressuscitado, mas se alguém ousar lhe perguntar como vai, você pode dizer abertamente, com voz serena e tranquila: vai tudo bem. Aleluia. Por que vai tudo bem? Porque está na mão de Deus. Glória a Deus. Se está na mão de Deus, está seguro. Aleluia. Se está na mão de Deus, está guardado. Se está na mão de Deus, está escondido. Se está na mão de Deus, Deus está cuidando. Glória a Deus por isso. Depois que ela disse que vai tudo bem, aleluia, ela contou ao profeta o que realmente estava acontecendo com seu filho. E você conhece o final desse texto. O profeta volta à casa dela, sai do monte, volta à casa dela, entra dentro da casa, encontra o menino no quarto, deitado sobre a cama do profeta. E ali o profeta orou sobre o filho. Oh, glória a Deus. E a palavra vai dizer que Deus devolveu a vida ao menino novamente. E aquela mulher pôde glorificar e exaltar o nome do Deus de Israel, porque nós conhecemos e servimos um Deus que não mente e que não falha. Aleluia. Um Deus que não erra e nem se engana, mas é fiel para cumprir a promessa dele sobre a nossa vida. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a causa que você trouxe, eu não sei como está a tua vida, mas eu quero dizer para você: você está diante de um Deus que cumpre promessa, e Ele te escolheu nessa noite, aleluia, para fazer milagre através da tua vida. Então creia, hoje não é noite de desespero, mas hoje é noite de entrega. É você
confiar no Senhor. Aleluia. Hoje não é noite de velório e nem de enterro, mas hoje é noite que você vai celebrar a vida, porque Deus vai restituir aquilo que foi perdido na tua vida. Ele restitui para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus o Nazareno. Quem recebe essa providência, aleluia, pode dar glória a Deus, aleluia. Se você crê na restituição da parte de Deus, glorifica e adora o Senhor. Bênção de Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Fica de pé, porque já vamos encerrar. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo.